receber a palavra do Senhor em o nome do Senhor Jesus. Glória. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Os irmãos estão felizes? Contudo, tem de bom ânimo, não é verdade? Jesus ressuscitou. Vou repetir, Jesus ressuscitou. Aleluia! Vamos aplaudir porque Ele vive. Ele vive. Vamos aplaudir porque Ele lhe deu o dom da vida. Ô Jesus Cristo. Eu vi 3 vivos aplaudir aqui pelo dom da vida. Vou repetir. Vamos aplaudir a Ele porque Ele lhe deu o dom da vida. Aleluia! Glória a Deus! Agora aproveita, ó, dá a paz do Senhor, dá um abraço a esse irmão que está vivo e nós estamos felizes por ter a oportunidade de poder vê-lo, senti-lo, abraçá-lo. Que maravilha! Olha, seu irmão aí, ó, Vivinho da Silva. Graças a Deus. Que bom te ver. Diga isso para ele. Que bom que você veio. Graças a Deus. Olha que maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Olha aí. Gostei. Só falta um levita aqui. Agora chegou mais um aqui. Quem lembra? Bota aqui, Jonatas, para ajudar o povo a adorar o Senhor. A igreja viva vai adorar com alegria, por favor. Adora a igreja. Com ânimo, com força. Com glória. A vitória da cruz. Só não sei a letra. Vamos lá. Cadê a bateria, Vitor? Alguém, por favor, em nome de Jesus. Vamos adorar, Ele vive. Cadê Jonas? Como um leão que ruge, o diabo quer nos devorar. Destruir, roubar e matar. Não é na nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus em nós, vem nos defender. O sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Meu pecado irou, Jesus sofreu em meu lugar. A minha dívida pagou para eu livre ser. Cristo morreu por mim, posso viver. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como os filhos seus. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Jesus crucificado e o inferno em festa se alegrou. Pensavam ter vencido e derrotado o Salvador, mas não eram os cravos que o prendiam na cruz. Foi meu pecado que matou Jesus. O dia fez-se em trevas e o universo inteiro estremeceu. A multidão perdida viu que aquele era o Filho de Deus. O véu do templo se rasgou e hoje eu posso entrar no Santo do Santo, venho adorar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre
fortes que tremiam toda a terra e foi conferir. Quando as portas se abriram e ao Cordeiro viu, e como um leão Jesus surgiu. Aleluia! Caiu como serpente, todo o principado se prostrou. Como está se prostrando agora? Leão de Judá pisou bem forte e os esmagou. Tomou a chave das mãos do diabo, abriu minhas cadeias e me resgatou. Hoje eu sou livre para amar. Só quem é livre declara isso. Vitorioso como filho seu. Livre! Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. E no terceiro dia a pedra do sepulcro rolou. E lá chegou Maria, mas o corpo ela não encontrou. O anjo lhe falou que ele não estava lá. Glória a Deus. Entre os mortos não devia procurar. Viu um jardineiro e perguntou: onde está o meu Senhor? E ele olhou nos seus olhos e pelo nome ele a chamou. Ela reconheceu a voz do mestre. Rabone, meu Jesus ressuscitou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Ele vive! Ele vive, ele vive, Ele reina! ele ressuscitou, ressuscitou, É vencedor! é vencedor. Está sentado sobre o trono, sobre o trono. Só ele é digno, só ele é digno de todo louvor, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Só quem crê nisso, levanta as mãos e celebra com liberdade aquele que vive, ressuscitou. Diga aleluia! Aleluia! Vou perguntar mais uma vez: há alguém feliz hoje aqui? Glória a Deus! Amém! Graças a Deus! Que bom! Que bom! E que o Espírito Santo me ajude a externar tudo que é o meu coração lhe falou Aleluia! a respeito deste projeto, deste tema que nós estamos trabalhando, uma vida com... Vamos repetir todos? Uma vida com propósito. Amém? A propósito, quem puder me trazer pelo menos 2 dedos de água, eu vou ficar mais feliz do que eu estou aqui hoje. Deus abençoe. Amém. Quem veio aqui com um propósito? Pô, tu não se jogou assim do sofá, da cama, disse: poxa, é mais uma sexta-feira de culto, eu vou lá na igreja bater meu ponto. Foi assim, não? Você veio aqui com um propósito? Está cumprindo esse propósito hoje aqui? Amém?
Você sabe que foi propósito de Deus você estar aqui hoje à noite para ouvir a sua palavra, amém? Porque precisamos ter uma vida com propósito, porque sem propósito não faz sentido. E eis a questão de que muitos estão vivendo nessa grande crise. Não tem propósito de vida, não, a vida não faz nenhum sentido. Não sei quem sou, não sei de onde eu vim, não sei qual é a minha missão, e muito menos sei lá para onde é que eu vou. Mas todas essas respostas nós já temos, amém? A propósito, essas sextas-feiras, acertei? Em que estamos sendo enriquecidos com a palavra, com este propósito, com esse tema, uma vida com propósito. Algo tem mudado? Alguém poderia já testemunhar a respeito do propósito de Deus para a sua vida, e o propósito que você não entendia de vida e agora está vivendo esse propósito? Porque vida sem propósito é vegetar, não é, irmãos? É aquele velho dilema lá da escola, que o homem nasceu para crescer, reproduzir, isso, e depois morrer, e aí acabou, né? Só isso? Muito mais do que isso. Diga, eu preciso conhecer o meu propósito. Porque conhecer o seu propósito, isso vai direcionar a sua vida. Lembra dos hebreus lá no deserto? Eles tinham conhecimento do propósito, diga assim, a revelação de Deus através do líder Moisés é que Deus iria tirar eles daquela terra de escravidão e ia levar ele para uma terra que mana leite e mel. Então esse era o propósito. Vocês vão sair daqui, mas para um lugar que mana leite e mel, um lugar espaçoso, um lugar de fartura, um lugar de delícias, um lugar de prosperidade. Eles nunca nem imaginavam o que era isso, porque tudo que eles tinham na mente era escravidão, sofrimento, o miserê de vida. Só que agora no deserto, embora eles tivessem o conhecimento do propósito, mas eles não conseguiam ver no seu espírito esse propósito. O propósito é espiritual de Deus para nossas vidas e nós precisamos captar no nosso espírito. Porque senão, sem propósito, lembra o que a apóstola Sara ministrou na última ministração? É como um navio sem direção, é um navio à deriva. E o que é que eles ficaram? À deriva, sem direção. 40 anos rodando no deserto, quando o propósito deles estava bem à frente. Só que, por eles, embora conhecer, mas não ver este propósito, embora esse propósito não ser tão definido neles, eles pensavam apenas nas coisas que deixaram lá atrás. Então, um homem que não tem propósito definido, está sempre almejando, sonhando, pensando, desejando as coisas que ficaram para trás, quando o propósito está à sua frente. Lembrando do que o apóstolo Paulo falou em Filipenses capítulo 3, versículo 13, olha, esquecendo-me das coisas que para trás fica. Então, quem tem uma vida de propósito, não fica preso ao passado, remoendo as coisas do passado. Tem uma Canaã na sua frente. Tem uma promessa definida, revelada na sua frente. Quantos estão dispostos a prosseguir para este alvo? Diga amém. Diga, eu não vou ficar distraído, nem vou deixar me prender com o passado. Eu vou seguir em frente. Eu vou alcançar a promessa. Diga aleluia. Dê um forte aplauso ao Rei Jesus. Ok, se então eu conheço o meu propósito, está bem definido no meu espírito, eu sei onde ele está, eu vou seguir em frente, eu vou alcançar ele, eu vou alcançar esse alvo. Glória a Deus. Quantos têm propósito definido aqui? Amém. Quantos sabem para onde está indo? Está disposto a voltar atrás? De jeito nenhum. Amém?
De jeito nenhum. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não dá mais para olhar para trás. Não dá para viver como um caranguejo. Olha, caranguejo nem olha para trás, ele anda do lado, né? Do lado, mas pronto, nem lado, vamos para frente. Vamos para frente? Bom, mas para eu conhecer o meu propósito, se ele é no espírito que eu devo receber esse propósito, irmãos, então antes de eu conhecer esse propósito, não há como eu antes não conhecer a Deus, porque é Deus que nos revela todo o seu propósito. Você nasceu para um propósito, você é o que é aí, do jeito que Deus te fez, com propósito. Olha aqui, que maravilha. Então nunca mais você vai olhar no espelho e vai, sabe, a baixa autoestima, aquela coisa toda, né? Poxa, mas como eu queria ser malhado como o Vitor. Não, o Vitor nasceu malhado para um propósito, mas eu não, nasci desse jeito para um propósito. Tudo aí que está em você, Deus desenhou para um propósito. A sua personalidade foi projetada, esse seu jeito, Deus de ser. Vamos botar a natureza humana pecaminosa para o lado? Vamos deixar, sabe, esse temperamento nas mãos do Espírito Santo, para um propósito. Diga amém. Aleluia. Porque todo propósito vem de Deus. Não há como ter propósito definido sem Deus. Não há como conhecer o meu propósito se antes eu não buscar conhecer a Deus. Quem não tem uma vida de propósito é porque não conhece a Deus. Porque é Ele que vai revelar o meu propósito. Romanos 11, versículo 36. Isso é maravilhoso demais, olha que lindo. Romanos 11, versículo 33 vai dizer assim, Jonatas: porque dele essa palavra merece ser aplaudida, hein, irmãos? Olha que poderosa. São todas as, porque dele são todas as coisas, e por ele são todas as coisas, e para ele, neste conjunto de são todas as coisas, está também o meu propósito, porque dele é o meu propósito de vida. E por ele, através dele, é o meu propósito. E para ele é o meu propósito. Tudo isto para que ele seja glorificado. Então tudo que você é, tudo que Deus sabe, projetou em você, os seus sonhos, os seus projetos, os seus desejos, o que você almeja, o que você quer alcançar, que veio dele, veio por ele, através dele e é para ele. Amém? Então não existe propósito fora dele. Qualquer coisa que seja fora dele, que venha dar nome de propósito, não é dele, então não faz sentido. Estamos hoje finalizando o livro de Lucas, capítulo 24. Semana passada, a apóstola ministrando, e eu não lembrava que os dois jovens caminhando no caminho de Emaús, era justamente Lucas, capítulo 24, e na sexta-feira ela disse: pastor Israel, olha, o Senhor vai estar ministrando. Que coisa linda. Na noite de uma vida com propósito. Então conhecer seu propósito direciona a sua vida. Para onde você está indo?
Sem propósito, nós vivemos a deriva, sem direção. Lucas capítulo 24, versículo 13. Quantos leram Lucas 24 hoje? Para quem não sabe do que estou falando, talvez os visitantes, nós temos um programa de leitura bíblica. Hoje estamos finalizando o livro de Lucas, e hoje o capítulo 24. Jesus ressuscitou, diga glória a Deus. Cumpriu todo o seu propósito. E 2 jovens, Cleopas e o outro, amigo, tomam uma decisão: vamos sair de Jerusalém e vamos em direção a Emaús. Emaús em hebraico, eu fui pesquisar, é água quente, é ribeiros de água quente. Eu não sei o que é que eles estavam procurando aquecer, porque estava em uma grande frieza. Emaús não era propósito de Deus para a vida deles. O caminho de Emaús não era o propósito de Deus para a vida deles. Interessante é que, embora eles estão em um caminho contrário ao propósito, Jesus vai ao encontro deles. E aí eles começam a conversar e Jesus encosta. E aí a Bíblia vai dizer que eles não conheceram a quem estava falando com ele quando perguntou: do que vocês estão falando? Do que vocês estão discutindo? E eles não conseguiram ver a Jesus porque eles estavam muito tristes, muito desanimados. Estavam depressivos. Porém, em toda essa angústia, toda essa depressão, em toda essa frustração, em todo esse desânimo, em todo esse processo desse caminho, ainda que não fosse na direção do propósito, Jesus estava presente. Quantos estão entendendo aqui? Ainda que em uma direção contrária, ainda que desanimado, triste, depressivo, Jesus ainda assim estava presente. Só que eles ainda não reconheceram, eles não conheciam quem estava ao lado dele. E se não tem conhecimento de quem ele é, e se não tem a percepção da sua presença, ficamos longe do propósito. E é para isso que a presença de Deus vem, para nos aliar ao propósito, para nos direcionar novamente ao propósito dele para as nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Amém. A sua presença é necessária. Diga: eu preciso buscar a presença de Deus todos os dias, porque ela revela o meu propósito. Louvado seja Deus. Do que é que vocês estão falando aí? Porventura o Senhor é algum peregrino em Jerusalém? Olha o que o versículo 19 vai dizer. O que as pessoas estavam dizendo a respeito de Jesus. Antes ele vai dizer: um homem poderoso, né? Um profeta poderoso em obras. E ele começa a tratar de um fato histórico, de algo que passou. E do que as pessoas estavam falando, do que tinha acontecido. Era disso que eles estavam discutindo, em caminho, em uma rota errada, em uma direção errada. Porque jamais nós podemos querer ir em direção a um propósito, trazendo a memória apenas de um Jesus histórico, das coisas que fez no passado, quando ele ressuscitou, está vivo e continua fazendo agora. Ou viver apenas lembrando de algo que aconteceu na minha vida lá há 30 anos atrás, quando eu tive uma experiência com Jesus. Quando todo dia ele me dá um presente, e hoje ele nos deu um presente, amém? Você amanheceu vivo para viver o propósito dele neste dia. Eu não posso hoje chegar em casa, colocar a cabeça no meu travesseiro e pensar: meu Deus,
hoje eu não cumpri o propósito pelo qual o Senhor me deu o presente de poder estar vivo neste dia. Apenas fui, trabalhei, bati ponto, voltei para casa, assisti uma Netflix e agora fui dormir. Não, eu creio que o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, vai muito mais além disso. E ficar, sabe, almejando, pensando ou testemunhando sempre quando uma oportunidade do que aconteceu há 30 anos atrás. Qual foi a experiência que você teve com Deus hoje? Ok? Se por um acaso o desânimo, a tristeza, a depressão, uma situação, sabe, que lhe trouxe tristeza e você não teve a percepção da presença dele na tua vida hoje, saiba que ele estava contigo em todo momento, desde quando você acordou até esse momento. E se você não teve essa percepção, porque os seus olhos não podiam contemplar, que os seus olhos sejam abertos agora e que a presença de Deus nesse momento faça você ver o propósito dele para a sua vida. Em nome de Jesus. Você não sabe o que as pessoas estavam falando? Se nós pararmos apenas para ouvir o que as pessoas falam, vamos estar em uma rota contrária ao propósito de Deus. Se ficarmos parados, lembrando e pensando do que as pessoas dizem a respeito de quem você é, ou o que as pessoas estão falando a respeito do seu casamento, da sua família, dos seus filhos, você vai buscar uma rota errada. Porque damos atenção tanto que as pessoas falam, mas muitas vezes não queremos dar tanta atenção do que Deus fala ao nosso respeito, de quem você é, por que você está aqui, para onde você vai, qual é a sua missão, qual é o seu chamado. É mais relevante do que as pessoas dizem. Foi o que ele falou no versículo 19. As que dizem respeito a Jesus Nazareno. Tudo bem que estava falando a respeito de Jesus, mas o que Jesus tem falado a você diretamente? Porque se nós ficarmos, como muitos, buscando revelamentos, o profeta que, sabe, veio lá de não sei lá das quantas, eu vou lá para ouvir o que ele tem a falar de Jesus para a minha vida. Tudo bem, mas busca você a revelação direto com ele, ó. Estamos vendo aqui dois homens que estão em caminho contrário. Nós poderíamos dizer hoje, são dois desviados. Mas se não for o Espírito de Deus que vara onde estão esses desviados, que frustrados, desanimados, talvez até saiu da congregação porque ouviu que as pessoas falavam ao seu respeito, porque um dia parou e deixou de ouvir o que Deus falou ao seu respeito. Falando de congregação, eu estou aqui já há uns 22 anos, eu creio que uns 22 anos, e entra gente, sai gente. Olha, existem igrejas com lideranças muito mais, sabe, de unção transbordante, muito maior do que os nossos apóstolos. De sabedoria, de conhecimento, muito mais do que eles. Eu sei. Existem igrejas de organização que você fica assim, meu Deus, isso é uma igreja ou eu estou no céu? A administração, a organização, né? a questão da... tudo lindo. Existem igrejas que, sei lá, não tem nem problema. Acho que essas pessoas são perfeitas. E que você fica assim olhando igual a Ló, quando houve um divórcio entre ele e Abraão, e o propósito de Abraão era Canaã, e tinha que seguir um deserto. Mas Ló olhou as campinas do Jordão, viu aqueles sabe, aquele mato verde, disse, é para lá que eu vou. O gramado do vizinho é sempre mais verde.
Só que eu tenho que saber, irmãos, se o gramado do vizinho é o propósito de Deus para a minha vida. A quem saiu e pintou toda a falha da Manaim, para mim não influenciou em nada. Porque acima de erros de liderança, que toda liderança falha, desde o púlpito até quem abre e fecha aquela porta, o propósito de Deus, que para mim está muito bem definido a respeito desse ministério, está acima de tudo isso. Glória a Deus. Amém? Diga, o propósito está acima. Obrigado, Jesus. Vocês não viram o que as pessoas disseram a respeito de Jesus? Lembrando do que aconteceu no passado, diga, não há esperança no passado. Você só espera aquilo que está no futuro. Então não fica preso às coisas do passado. O que aconteceu no passado fez parte do propósito, foi processo para o seu propósito. Só isso. Então, boas experiências, experiências ruins, tudo fez parte do propósito. Do propósito. Então não fica no passado, não fica com as pessoas disseram e dizem a seu respeito, acerca do teu propósito, nada disso. Fica naquilo que a palavra de Deus fala ao teu coração. Quando eles começam a dizer do que as pessoas disseram a respeito de Jesus, aí Jesus, espera aí abre o entendimento, começa a falar do que a palavra diz. Nem ele mesmo chega a dizer, não, as pessoas estão dizendo, mas eu vos digo, ele não fala nem dele mesmo, ele pelas escrituras, ele começa a revelar o propósito de Deus para a vida dele. Então você não encontra o seu propósito no que as pessoas dizem, mas no que a palavra de Deus diz. Isso está no versículo 32. Então Jesus começa a falar desde Moisés até os profetas de que tudo aquilo que ele estava falando, que aconteceu no passado, teria que acontecer. Só que Jesus não ficou no passado, Jesus estava presente. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então não é um Jesus histórico, é um Jesus presente, não é um Jesus lá do passado, é um Jesus, ele é o mesmo hoje, ontem e será para todo sempre. Diga glória a Deus. Quem esteve aqui quarta-feira viu Sofia dar testemunho. E como Jesus ressuscitado disse a ela que ela deveria voltar e dizer que ele estava voltando para todo o mundo, já está começando a espalhar essa boa nova, que já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Ele ressuscitou e ele prometeu que iria voltar. Mas o que eu quero dizer é que naquela noite de sexta-feira, 8 dias hoje, em que eu tive aquela experiência, para mim, para a pastora Aline Isaac, terrível, aterrorizante, mas para a Sofia, maravilhosa. No momento em que eu orava, determinava, com todo o meu amor que tenho por ela, com toda a minha fé que eu tenho em Jesus e na sua palavra, com toda a minha força, e de imediato não ver o resultado. E quando eu olho para os olhos de Sofia, ela parecendo uma boneca na minha mão, sem respirar, creio que aí já tinha uns 2 minutos ela sem respirar, e olho para os olhos dela e eu não vi a vida.
Eu não vi vida nos olhos de Sofia. Se você olhar para um olho de um boneco, uma boneca, era o que eu vi nos olhos de Sofia. E a minha última oração foi: Jesus, não leva a minha filha. Nesse momento ela fez algo que dinheiro no mundo, nada no mundo, teria de maior valor, maior importância para mim naquele momento do que ver Sofia fazer. Alguém que não respirava, que não tinha nenhum sinal de vida, e ela fazer. Fôlego de vida. Respira, irmãos. Respira, respira. Quantas vezes você lembrou para agradecer a Deus? Oh Pai, obrigado por eu estar. E respirando para um propósito, vivendo para um propósito, para declarar ao mundo que Ele ressuscitou e que há de voltar. Mandei o canal do YouTube para muitas pessoas, para o testemunho dela, e mandei para Lau também. Aí Lau, o Vitor, é o gerente lá da empresa, do fundo, e ele estava contando a Jorge. Ele tinha passado por mim e falado, né, do impactante que foi. Ele sentou com a família, a esposa, todo mundo em casa para ver o testemunho. Ele falou com o bispo dele, né, o bispo ficou muito impactado com o testemunho de Sofia. Agora ele está lá no fundo, chamou Jorge. Sofia nem sabe disso, mas olha onde o testemunho de Sofia está chegando. Diga: tudo aconteceu para o propósito. E está lá chorando, se derramando em lágrimas, ao lado de Jorge, testemunhando o milagre da ressurreição de Sofia. Amém? Então, naquele momento, a experiência para mim, quando Sofia volta à vida, é que Jesus, naquele dia, naquele momento, naquela hora, se tornou para mim mais vivo e mais real do que eu nunca tinha conhecido antes. A presença dele se tornou mais real para a minha vida, como eu nunca tinha experimentado antes. Eu vi o amor dele, eu vi o cuidado dele para nossas vidas, como eu nunca tinha visto antes. Sabe por quê, irmãos? Ele ressuscitou. Hoje, para mim, essa revelação, esse entendimento de que Ele ressuscitou, está muito maior do que antes da sexta-feira do que eu tive essa experiência com Sofia. Aconteça o que acontecer, não se esqueça, Ele não está pregado na cruz, Ele não está lá naquela gruta, Ele ressuscitou. O que isso quer dizer? Ele está vivo para mudar, para transformar, para restaurar, para curar, para libertar, para trazer de volta à vida a quem crer em mim, como diz as Escrituras: ainda que esteja morto, viverá. Diga glória a Deus e aplauda a presença dEle. Aleluia. Senhor, está ficando tarde, vamos para um lugar onde a gente possa ficar, vamos ceiar. E ali ele começa a compartilhar o pão, e de repente os seus olhos são abertos. Pronto, os olhos foram abertos. Já cumpri o meu propósito para com eles dois. Agora eu sei que Ele vai cumprir o propósito deles para comigo. Vem cá. No momento em que Ele estava falando da palavra, das Escrituras, não ardia o seu coração também, não? O seu coração não começou a queimar, não? Para onde é que eles estavam indo? Para Emaús.
os ribeiros de água quente. Quem não tem propósito, vida sem sentido, vai querer se aquecer para, talvez de alguma forma, aplacar, apagar, desfazer a sua angústia, a sua depressão, às vezes até no caminho do suicídio. Eu vou para o lugar em que eu vou buscar esse aquecimento. Mas esse aquecimento, irmãos, o que nos aquece, o que nos deixa vivos, fervorosos, o que não nos faz olhar para trás e buscar caminhos que não são caminhos em direção ao nosso propósito, é a presença dele, é a sua palavra. Eles retornam para Jerusalém. Eles agora sim encontram com os 11 discípulos. E os 11 discípulos trazem para ele essa boa notícia. Ele ressuscitou. E ele dá uma ordem a esses dois. Ele dá uma ordem aos seus 11 discípulos. E mais 120 pessoas que estavam ali unidas ali em Jerusalém. E o versículo 49, Jesus vai dizer assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Por que teriam que voltar para Jerusalém? Porque Jerusalém é o lugar onde as promessas se cumprem. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque no caminho de Emaús vocês vão ficar falando apenas das coisas que aconteceram lá atrás. Mas se você voltar para Jerusalém, você vai ser revestido de poder. O Espírito de Deus vai vir sobre ti. E Ele vai te capacitar para você cumprir o propósito. Que propósito? Ser-me-eis minhas. Testemunhar o quê? Jesus nasceu, andou entre nós, poderoso em obras, curou, libertou, mas foi crucificado e morreu. Isso é caminho de Emaús? Não. E ser-me-eis minhas testemunhas. Testemunhar o quê? Ressuscitar. Quantos entendem isso? Esse é o seu propósito de vida. Jesus ressuscitou e vive em você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Não precisamos de caminho de Emaús para nos aquecer, porque o fogo do Espírito é quem nos direciona, para que nós não percamos o foco do propósito. Lá no deserto havia uma coluna de fogo que direcionava eles. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do seu fogo, nós precisamos da sua presença, nós precisamos da sua palavra, nós precisamos permanecer no centro da sua vontade, nós precisamos permanecer plantados no lugar onde Ele nos plantou, e neste lugar é que nós daremos frutos. Não viveremos do passado e nem do que as pessoas falam, mas seguiremos firmes naquilo que Ele nos falou, naquilo que Ele nos prometeu. Se apega à palavra de Deus, fica na presença de Deus, segue em frente, avance, não desfaleça na sua fé, não desanime, recobra os teus ânimos esta noite, deixa o Espírito Santo te tirar da frieza. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo. Volta! E pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós.
até que do alto seja revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram para casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouve-se um som, e dos quatro cantos